O nível do Lago Mead acabou de subir 30 centímetros, e a mídia já está enlouquecida, chamando isso de um verdadeiro milagre. Apresentadores de TV sorriem de orelha a orelha, e os políticos já correm para roubar os créditos, enquanto milhões de moradores do sudoeste americano soltam aquele primeiro suspiro de alívio em muito tempo. Só que tem um grande detalhe que estão escondendo de você. Os corredores das agências federais de águas, os especialistas que monitoram esse reservatório, 24 horas por dia estão longe de comemorar. Ninguém ali está abrindo champanhe. Pelo contrário, seguem grudados nos monitores, processando novas simulações em silêncio absoluto. E os resultados que esses sistemas cospem não mostram nenhuma recuperação. É um alerta vermelho. Porque, enquanto as lentes do país inteiro focam nesses míseros 30 centímetros a mais, tem algo sinistro rolando debaixo d'água que quase ninguém ousa mencionar. Conforme o volume avança pelo leito, acaba desenterrando segredos ocultos há dezenas de anos. Estamos falando de antigas minas tóxicas, lixões químicos e materiais altamente perigosos. Tudo parecia inofensivo quando o chão estava seco, mas agora essa sujeira está sendo inundada, revirada e jogada direto nas tubulações de abastecimento, que matam a sede de 40 milhões de americanos diariamente. O nível está subindo sim, mas a ciência avisa que isso pode agravar o perigo em vez de saná-lo. Contudo, esse nem chega perto de ser o detalhe mais assustador dessa história. Por trás dessa suposta salvação, esconde-se uma estimativa tão brutal que vários pesquisadores hesitaram até a alma antes de divulgá-la na mídia. É uma previsão elaborada com base em anos de registros climáticos e relatórios hídricos do governo, além de mapeamentos hidrológicos que apontam para um único destino. Algo frio, direto e praticamente inacreditável. Até 2027, o Lago Mead pode bater a pior marca já registrada em nossa existência. Não estamos falando da maior seca da década, nem da pior desde a construção da represa Hoover. É o nível mais baixo de toda a história documentada da humanidade. E a culpa disso não some com apenas uma temporada mágica de neve ou ganhos mínimos de profundidade. O verdadeiro motivo é que a bacia do Rio Colorado opera no vermelho há mais de 20 anos. Os estados sugam absurdamente mais recursos do que a correnteza consegue repor. Os contratos legais de distribuição foram selados durante a era mais chuvosa dos últimos 1000 anos. Hoje, os acadêmicos sabem perfeitamente que aquelas cotas sempre foram uma ilusão. Então, pare e faça a si mesmo a pergunta que ninguém em Washington tem a coragem de responder em voz alta. Esse aumento de 30 centímetros prova que o Lago Mead finalmente está se curando? Ou será só aquela calmaria enganosa antes do colapso hídrico mais devastador da trajetória americana? O Lago Mead acaba de subir 30 centímetros. Olhando de forma superficial, parece até motivo de festa. Depois de anos de quedas brutais e secas implacáveis que largaram barcos no meio do deserto e deixaram imensas manchas de minerais marcando os cânions, a maré parece finalmente fluir a favor. A imprensa lançou foguetes. Os telejornais locais transbordaram o otimismo. E para uma região que passou quase uma década aguardando o apocalipse hídrico, qualquer pequeno avanço vira uma baita tábua de salvação. Só que 30 centímetros dão basicamente a altura dessa tela que você está olhando agora. E quando o assunto é um gigante que ainda respira a quase 50 metros abaixo do seu limite máximo, responsável por manter vivos 40 milhões de cidadãos espalhados por 7 estados diferentes. Um avanço tão ridículo assim jamais será uma retomada. Isso é praticamente um erro de arredondamento. Olha o detalhe que esqueceram de comemorar. Lá em 2023, o Lago Mead subiu mais de 20 pés. Foi um salto de respeito, impulsionado por uma nevasca histórica nas montanhas rochosas que despachou uma avalanche de gelo derretido, direto para o Rio Colorado, num volume que triturou todas as previsões dos especialistas. O Departamento de Recuperação tinha calculado que o lago ia perder 20 pés naquele ano. Em vez disso, subiu 20, uma guinada maluca de 40 pés na contramão do que a galera gabaritada previu. Cara, isso não é um simples deslize de cálculo. É um colapso total na ciência de prever o comportamento das águas no oeste dos Estados Unidos. O Lago Powell, o reservatório que fica lá em cima e abastece o Mead diretamente, deu um pulo de mais de 50 pés nessa mesmíssima época. Olhando de fora, parecia que os dois estavam ensaiando uma baita recuperação de cinema. Mas por incrível que pareça, mesmo depois do recorde de neve e daquele derretimento épico, o Lago Mead ainda ficou 160 pés abaixo do topo. Uma escassez assustadora e crítica. E agora, um ano depois, o lucro que estão divulgando é de 1 pé. Não 20, não 10. Apenas 1. Esse mísero pé escancara que o sistema engoliu a água das neves
quase na mesma velocidade em que ela caiu. As metrópoles não param de crescer. O agronegócio continua sugando água nas plantações, e o calor infernal acelera a evaporação, roubando água da superfície do lago a cada hora, todos os dias. A natureza entregou um verdadeiro milagre nas nossas mãos em 2023, e a bacia do Rio Colorado devorou absolutamente tudo em cerca de 12 meses. Mas esse aumento de 1 pé não é o que está tirando o sono dos cientistas do governo. O número que deixa a galera em pânico é 2027, porque as projeções para esse ano mostram um pesadelo que o Sudoeste jamais enfrentou em toda a sua história, nem de perto. Para você sacar o motivo dessa projeção de 2027 ser tão cabulosa, precisa entender o tamanho do buraco em que já estamos. A maioria que leu as manchetes sobre a alta do lago não faz ideia do inferno que rolou antes. Sem ter a imagem completa, subir 1 pé até parece lucro. Mas com esse contexto, o tal ganho de 1 pé é como estar na beira de um abismo e dar um passinho minúsculo para trás. Entre 2016 e 2022, o Lago Mead não apenas secou, ele agonizou. A cada ano que passava, o nível da água despencava ladeira abaixo, muito mais do que no ano anterior. No meio de 2022, a represa atingiu pífios 26% da capacidade total. Mais de 3/4 da água simplesmente sumiram. Aquela mancha branca bizarra nas pedras, o rastro de minerais que fica para trás de que a água baixa, subiu quase 180 pés pelos paredões do cânion, uma cicatriz gigante, mostrando o estrago real. Ruínas fantasmas começaram a brotar da lama no fundo, como barcos afundados e píeres esquecidos. E o mais macabro de tudo, múltiplas ossadas humanas deram as caras em meio aos sedimentos que não vinham à luz do sol há dezenas de anos. Julho de 2016 foi quando a luz vermelha realmente piscou lá no governo federal. O Lago Mead atingiu o fundo do poço em volume de água registrado até então, e os figurões do governo começaram a traçar uns cálculos que ninguém tinha estômago para encarar. Se a ladeira continuasse, a galera rio abaixo ia sofrer cortes pesados na marra. Nada de economizar por boa vontade. Era racionamento forçado mesmo. As grandes cidades, as fazendas e os ecossistemas que sobrevivem das águas do Rio Colorado deram de cara com a realidade brutal de que simplesmente a fonte secou e não tinha para todo mundo. O grande vilão de tudo isso não foi um aninho isolado de seca. Foi um rombo gigantesco de 20 anos de escassez acumulada. A bacia do Rio Colorado enfrentou as 2 décadas mais secas já registradas na história. Para piorar tudo, a população local simplesmente explodiu. O consumo de água chegou num ritmo totalmente insustentável para o sistema. A população de Nevada cresceu absurdamente. Cidades do Arizona engoliram o deserto, exigindo infraestruturas hídricas colossais. A demanda agrícola californiana continuava gigantesca, e no meio disso, exigiam do rio muito mais do que ele aguentava. Ações emergenciais surgiram em 2020. Engenheiros instalaram bombas super profundas para puxar água de onde antes era impossível. Na prática, assumiram tecnicamente que a represa continuaria secando. O nível cairia muito além de qualquer cenário previsto pelos especialistas. Guerras políticas explodiram por toda a bacia. Tucson, no Arizona, tomou a atitude chocante de abrir mão da sua cota do lago. Nevada criou leis rígidas, limitando o uso doméstico, algo inédito nos Estados Unidos. Assim estava o lago antes da nevasca de 2023. Não estava sob pressão. Estava literalmente colapsando. E o ganho de 1 pé comemorado hoje acontece num sistema permanentemente quebrado. Jamais superou o trauma daqueles 6 anos. De onde saiu essa água então? A resposta não é nenhuma sacada política. Tampouco foi o milagre da tecnologia. Foi a neve. Especificamente um acúmulo histórico e absurdo nas montanhas rochosas. No inverno de 2022 para 2023, derreteu um volume inédito há gerações. Essa camada congelada atua como uma caixa d'água natural na montanha. No inverno, o gelo vai se acumulando pelos picos. Cria-se uma reserva congelada que vai sendo liberada aos poucos. A água escorre quando as temperaturas sobem na primavera e no verão. Esse degelo alimenta os afluentes do Rio Colorado, enchendo os lagos Powell e Mead. Em anos normais, todo esse ciclo é bem tranquilo e previsível. 2023 subverteu isso. Foi algo surreal. O volume de neve destroçou as médias sazonais nas zonas vitais da bacia alta. Com a primavera, o derretimento brutal destruiu completamente todas as previsões de fluxo. Medições em baixa há anos dispararam absurdamente de uma hora para outra. O escritório de reclamação teve que refazer publicamente suas projeções de 24 meses. Basicamente, precisaram confessar na cara dura que seus modelos falharam feio. Ninguém ali conseguiu prever o tamanho da reviravolta.
Quedas previstas viraram ganhos colossais quase instantaneamente. Temperaturas primaveris atipicamente frias turbinaram o efeito. Se o calor chega devagar, o derretimento estica, evitando secar rápido demais por evaporação. Em 2023, esse processo longo despejou muita água lá dentro. Entrou bem mais do que num cenário de calor forte e derretimento acelerado. Cada variável jogou simultaneamente a favor do lago. O resultado? Um ganho de 20 pés que simplesmente chocou os especialistas hídricos. Mas eis o que as manchetes esconderam. Para os climatologistas, a história passou longe de ser uma recuperação real, mas apenas como uma exceção estatística em um sistema desmoronando ladeira abaixo. Um único ano de neve histórica não apaga décadas de exploração desenfreada. O sudoeste ferve cada vez mais e a água evapora num piscar de olhos. As previsões de chuva a longo prazo continuam desanimadoras e secas. A expectativa é que as neves das montanhas rochosas desapareçam com o passar das décadas. O calor extremo já está transformando as nevascas de inverno em meros temporais. Uma água que escorre depressa, em vez de virar gelo para derreter aos poucos na primavera. O que 2023 nos trouxe foi um verdadeiro milagre, uma bênção inesperada de uma temporada que pegou os especialistas de surpresa e raramente se repetirá. As autoridades de gestão de água até comemoraram esse alívio, mas já deixaram um alerta. O perigo real continua intacto e à espreita. A chuva veio e o volume já está sendo consumido. Para 2027, as projeções já não apostam que a sorte bata a porta novamente. Mas tem um lado dessa tragédia que a mídia simplesmente ignora, e pode ser bem mais assustador do que as previsões para 2027. Enquanto os gestores quebram a cabeça com o volume de água, um pesadelo totalmente diferente ganha vida em silêncio nas margens recém-inundadas. Cientistas ambientais estão virando noites, tentando resolver enigmas que ainda parecem impossíveis. Quando o lago Mead atingiu níveis críticos, o recuo da água serviu de cortina abrindo, expondo um fundo que estava submerso há décadas. Uma área intocada pela luz do sol desde que encheram um reservatório na década de 30. O que descansava lá embaixo ia muito além de lama e pedras. Era um verdadeiro museu do passado humano. Resquícios acumulados após um século inteiro de indústrias e escavações de minérios, além da exploração ao redor do Rio Colorado. Coisas que jamais deveriam voltar à superfície. Com a volta das inundações cobrindo esse leito seco, ninguém está limpando as áreas contaminadas. Tudo está apenas sendo engolido pelas águas. Antigos garimpos repletos de restos químicos e metais pesados acabam de ser afogados. Venenos que pareciam inofensivos na terra seca agora se misturam diretamente à correnteza. Órgãos de proteção correm contra o tempo, tentando calcular o estrago tóxico no reservatório que mata a sede de 40 milhões de pessoas. A fiscalização virou questão de vida ou morte. Ainda estamos no escuro. E a questão de sedimentos é um perigo do mesmo tamanho. Anos a fio de poluição se infiltraram no fundo durante a longa vida da represa. Pura sujeira industrial, metais pesados e compostos químicos. Tudo que repousava quieto nas águas calmas, agora está sendo jogado de volta no circuito. Conforme o nível sobe e cria novas correntes, essa lama podre é totalmente remexida. A contaminação antes presa ali ganhou liberdade. Todo o ecossistema aquático que precisa daquele fundo intacto já pede socorro. Os peixes sofrem o impacto de um veneno que se espalha por uma água sem saída. E ainda temos que falar do lixo. À medida que enche os cânions, a água esconde alicerces antigos e maquinários enferrujados, além de carcaças abandonadas por 100 anos de interferência do homem. Ali mesmo, escondidos debaixo d'água. Esses destroços viram armadilhas mortais invisíveis para lanchas, banhistas e os próprios animais. Os mapas que guiaram a gestão por anos viraram lixo de repente. Equipes de resgate correm contra o tempo para descobrir perigos escondidos nesse lago, frequentado por milhões anualmente. Espécies invasoras estão fazendo a festa com todo esse caos, invadindo ecossistemas modificados e dominando territórios antes totalmente inacessíveis para elas. Depois que essas pragas grudam na teia do Lago Mead, varrê-las do mapa vira uma missão quase impossível. A subida das águas deveria trazer a tão esperada normalidade, só que, na real, isso inaugurou uma nova era de dores de cabeça. O gigante das águas despertou. O grande problema é que coisas que deveriam continuar submersas estão emergindo junto. Chegamos àquela estatística que os pesquisadores do governo escondem as 7 chaves nas coletivas de imprensa. Um dado debatido apenas em reuniões secretas e análises a portas fechadas que a gerência omite dos discursos oficiais para não causar pânico generalizado na população. O motivo que faz a mídia comemorar cada 30 centímetros a mais de água
enquanto o clima nos bastidores da administração do Lago Mead cheira a puro desespero e tensão. Lá em 2027, cruzando dados climáticos históricos, registros governamentais e milhares de simulações, o Lago Mead pode bater o recorde mais assustador da humanidade em falta de água. Esqueça os anos recentes. Esqueça as mínimas da construção da represa Hoover em 1936. Estamos falando do nível mais crítico que esse reservatório já viu desde o primeiro dia. Um abismo tão absurdo e inédito que decretaria o colapso total de todo o sistema de abastecimento, que sustenta o sudoeste do país há praticamente um século. A conta por trás dessa previsão macabra é até bem simples, o que torna quase impossível contestar os fatos. A bacia do Rio Colorado sangra com um rombo hídrico crônico há mais de 2 décadas. O consórcio de estados suga muito mais litros anualmente do que o rio consegue repor naturalmente. Esse buraco foi maquiado de vez em quando por chuvas fortes, racionamentos e a neve atípica de 2023. Mas a fatura nunca foi paga. O prejuízo só infla cada vez mais. E é no Lago Mead que essa bomba relógio mostra as caras. As próprias leis agravaram a situação antes mesmo que a ficha caísse para alguém. O acordo que fatiou o Rio Colorado entre 7 estados em 1922 foi selado em uma das eras mais chuvosas dos últimos 1000 anos. Os cálculos de volume que basearam o documento já eram pura ilusão na época. Pesquisas atuais comprovam que os caras erraram feio para cima. Uma estrutura jurídica erguida sobre estatísticas completamente furadas. Precisa agora consertar o caos que ela mesma ajudou a inventar. As previsões para o sudoeste nos anos 2020 oferecem zero alívio. O calor extremo faz a superfície da represa secar muito mais rápido. Sem neve nas montanhas, o fluxo de degelo despenca de vez. Esse ciclo vicioso só piora com cada grau a mais nos termômetros. Mais sol gera mais evaporação, secando lagos e forçando sacrifícios pesados para toda a região. Cientistas até debatem o momento exato desse cenário de 2027. Alguns acham que os cálculos estão mostrando apenas a pior catástrofe possível. Já outros garantem que o fundo do poço é bem mais embaixo. Existe a chance real de que as projeções mais cautelosas estejam sendo brandas demais, considerando a velocidade absurda do aquecimento atual. Apenas essa falta de consenso entre os especialistas já é totalmente assustadora. Quando a comunidade científica começa a discutir se o cenário atual é catastrófico ou algo ainda mais sombrio, o resultado final não muda em nada. A vida das 40 milhões de pessoas que dependem dessas águas. 40 milhões de indivíduos. E não estamos falando de um mero gráfico. Trata-se de vidas reais, espalhadas por metrópoles, áreas agrícolas, reservas indígenas e bairros residenciais ao longo de 7 estados, cuja sobrevivência hídrica depende inteiramente do nível daquele reservatório. Com as estimativas de 2027 assustando gestores e políticos, descobrir quem vai pagar a conta deixou de ser uma teoria distante. Virou o debate político mais explosivo de todo o oeste americano. Peguemos Las Vegas como exemplo. A cidade puxa cerca de 90% da sua água direto do Lago Mead, não de forma complementar, mas como a sua grande salvação. Cada chafariz hoteleiro na avenida principal, qualquer torneira residencial em Henderson e Summerlin, ou sistemas de refrigeração hospitalar em uma das cidades mais quentes da América do Norte. Tudo isso sai do mesmo lago que os dados federais dizem que vai secar a níveis históricos em apenas 3 anos. Las Vegas realmente fez a sua lição de casa, focando pesado na preservação e reciclagem hídrica. Só que depender 90% de um sistema falido cria um calcanhar de Aquiles que nenhum chuveiro super econômico vai conseguir resolver sozinho. O Arizona, por sua vez, está exatamente no olho desse furacão político. A região é simultaneamente um dos locais que mais cresce demograficamente em todo o país e a mais ameaçada por cortes obrigatórios nas torneiras. Sua agroindústria, que sempre engoliu a maior fatia do Rio Colorado, agora precisa aceitar as mesmas restrições que barrou por décadas a fio. Em contrapartida, polos urbanos como Phoenix e Tucson continuam avançando pelas dunas do deserto, exigindo uma infraestrutura de saneamento que é simplesmente colossal. Essa briga interna no Arizona, colocando o desenvolvimento urbano contra a sobrevivência do agronegócio, gerou um barril de pólvora que os governantes não fazem a menor ideia de como desarmar. Para piorar o cenário, a postura da Califórnia joga ainda mais lenha nessa fogueira. As zonas de plantio localizadas na margem californiana do rio possuem os contratos de exclusividade hídrica mais blindados de toda a bacia. Quem tem o documento mais antigo fura a fila e bebe a água primeiro quando a seca aperta. Os produtores de lá assistiram de camarote os vizinhos secarem,
totalmente escudados por esses privilégios do passado. Só que bancar essa regalia na prática ficou cada vez mais insustentável, e a raiva gerada nos estados vizinhos já está azedando acordos cruciais que deveriam sair antes de 2026. O lado mais espinhoso dessa conta inteira recai com certeza sobre as tribos nativas. Inúmeras aldeias espalhadas pela bacia têm concessões hídricas garantidas pelas leis federais, mas que acabaram sendo varridas para debaixo do tapete durante quase todo o século XX. Com o vencimento dos acordos se aproximando no ano de 2026, ignorar os indígenas vai causar um tsunami de processos e crises morais que os vizinhos não estão prontos para encarar. O projeto de criar um desvio na gigante represa de Glen Canyon é o retrato perfeito desse beco sem saída que virou o coração da crise. A ideia mudaria radicalmente as regras do jogo de como distribuir água e energia pelo território inteiro. Quem defende a obra jura de pé junto que é a única saída. Já os críticos soam o alarme para o colapso financeiro das cidades, que são reféns do funcionamento das hidrelétricas. É consenso geral. A situação atual faliu miseravelmente. O que a alta cúpula e o governo debatem agora, junto aos conselhos indígenas, é quem paga o pato por um século de promessas furadas. E o relógio de 2027 não para enquanto buscam saídas fáceis. A solução já existe. Precisamos jogar limpo. Zero espaço para ilusões, mas também sem motivo para pânico total. As inovações, ferramentas táticas e novas diretrizes, capazes de salvar a pele do Lago Mead, são reais. Elas já saíram do papel e frequentemente entregam resultados absurdamente claros. O buraco é mais embaixo. Ideias geniais não faltam. O X da questão é se o ritmo dessas ações vai superar a meta de 2027 em menos de 3 anos. Olhemos para o agronegócio primeiro, porque lá a conta não perdoa. As fazendas sugam a parte do leão do Rio Colorado. Os dados cravam. O campo devora mais de 70% das águas. O sacrifício das grandes cidades, mesmo sendo genuíno, não vai dar conta do recado sozinho. Modernizar a irrigação, contacionar safras de forma estratégica e pagar produtores para pararem de plantar formam nossa principal carta na manga. Várias táticas já rodam na prática, mas nada na força que o cenário de 2027 exige. A lei habitacional proposta em Nevada seria pioneira nos Estados Unidos, travando o gasto doméstico de um jeito que nenhum estado americano teve coragem. Só o fato de cogitarem nisso para valer prova que a mentalidade sobre racionamento virou de cabeça para baixo. As campanhas boazinhas já deram o que tinham que dar. A dura realidade agora é engolir a seco que multas e cortes obrigatórios são a única salvação para metrópoles numa região esgotada. O encerramento do Pacto do Colorado em 2026 é o prazo jurídico mais tenso da história hídrica americana atual. Esse documento dita as regras do rio há mais de 100 anos, feito com estimativas furadas na origem e operando no limite há décadas. Refazer isso obriga 7 estados, o governo federal, tribos indígenas, gigantes do agro e ativistas ambientais a bolarem um plano para fatiar essa miséria de forma justa. Quem está na linha de frente garante. A negociação é pedreira. O prazo de 2027 bota um desespero que a diplomacia ainda não digeriu. Apostar pesado na energia limpa é uma baita válvula de escape esquecida. A luz gerada pela represa Hoover no Lago Mead depende da maré. Se o nível despenca, a energia vai junto para o ralo. Espalhar usinas solares e eólicas pelo sudoeste corta a pressão de esvaziar a água só para manter as luzes acesas. Monitoramento ao vivo. Dados de satélite e inteligência artificial desenhando cenários hídricos entregam para a gestão. Uma visão de jogo impensável há 10 anos. A base tecnológica para domar essa crise já está na mão e só melhora. O que realmente falta não são dados, mas a coragem política para agir diante do óbvio. Todos os especialistas que investigam esse cenário batem na mesma tecla. As cartas estão na mesa para barrarmos o pior desfecho. Só que o prazo para agir na proporção adequada está derretendo de forma brusca, muito mais depressa do que os debates atuais sobre o Lago Mead gostariam de admitir. 30 centímetros. Foi exatamente aí que todo esse drama começou. 30 centímetros a mais no reservatório que já amargava quase 50 metros de defasagem. Festejados como uma virada de jogo por manchetes rasas, que jamais cavaram fundo para entender o abismo submerso. 30 centímetros que camuflaram a invasão de resíduos tóxicos na água de 40 milhões de cidadãos. 30 centímetros que ofuscaram as verdadeiras estatísticas, alertando para a pior seca documentada em toda a história humana, em menos de 3 anos. 30 centímetros que serviram de paliativo, num sistema tão sucateado que não pode ser curado apenas com o tempo.
O Rio Colorado vem garantindo a sobrevivência de gerações no sudoeste americano há séculos, muito antes da represa Hoover sair do papel. E muito antes do Pacto de 1922 lotear essas águas juridicamente, os povos nativos já veneravam essa correnteza, usando-a com sabedoria e jamais como um bem infinito. Mas essa reverência foi indo pelo ralo. Conforme as metrópoles engoliam o mapa ao longo do século XX, o agronegócio estourou, amparado por contratos firmados em décadas de cheias atípicas, criando a falsa sensação de que as nascentes eram uma fonte inesgotável. A conta dessa fantasia otimista finalmente bateu na nossa porta. E o Lago Mead é a fatura aberta mostrando esse prejuízo monstruoso ao vivo. A comunidade científica por trás dessas métricas não quer causar pânico de graça. Eles só estão fazendo o próprio trabalho. Seguindo as evidências e divulgando os diagnósticos, mesmo quando o cenário revelado é assustadoramente sombrio, as projeções escancaradas para 2027 já deveriam ter monopolizado as pautas. De toda a classe política, das concessionárias e dos moradores dos 7 estados que drenam a bacia. Mas não é isso que está acontecendo. Ainda não. Pelo menos não com o peso que essa emergência cobra. Essa desconexão surreal entre a crueldade das estatísticas e a letargia das autoridades é de longe o lado mais perverso dessa tragédia. A tecnologia para reverter o colapso já existe. As burocracias para reorganizar a partilha hídrica estão engatinhando, mas estão em andamento. As inovações para poupar recursos com inteligência e desenhar estimativas com perfeição atingiram um nível histórico. O que falta de verdade é todo mundo cair na real. Entender que a fase das soluções lentas, cômodas e populistas já ficou no retrovisor. A seca do Lago Mead não quer saber se é ano de eleição. O ecossistema obedece apenas à física, evaporando e superaquecendo, pouco se lixando se os burocratas estão ou não debatendo o assunto. E no momento, os termômetros cravam que não haverá milagre. Eles apontam diretamente para um colapso em 2027. O volume subiu 30 centímetros. A mídia engoliu a isca, e os pesquisadores continuaram debruçados nos cálculos. E em algum ponto obscuro nas profundezas daquela represa, debaixo das margens recém-alagadas, escondidos sob a lama revirada, abaixo dessa falsa cheia que fez a alegria dos fotógrafos, o cronômetro implacável desses alertas continua correndo, marchando rumo ao abismo que 40 milhões de pessoas ainda fingem que não vão encarar. A dúvida já não é se o Lago Mead está agonizando. O verdadeiro problema é saber se as pessoas estão acordando, antes da própria água cobrar a conta.